Já parou para pensar por que as coisas são como são? Ou o que é que de fato causa a mudança que a gente vê o tempo todo ao nosso redor? Pois é, há mais de 2000 anos, Aristóteles bolou um sistema genial para responder justamente a isso. E hoje a gente vai mergulhar nas suas 4 causas. Uma ferramenta que, olha, pode mudar o jeito como o mundo é visto. Essa é a grande questão, não é mesmo? Se a gente parar para observar, tudo está sempre se transformando. Uma flor que desabrocha, uma casa que é construída, o mundo não para. Então, como é que a gente decifra o porquê por trás de tudo isso? Qual é o ponto de partida para encontrar essas respostas? Então, para o filósofo Aristóteles, não bastava só olhar para alguma coisa e descrever. Isso era muito pouco. Para ele, o conhecimento de verdade, aquele que importa, vinha de entender o motivo. Por que aquilo existe e por que se transforma? Era preciso cavar mais fundo. E aqui está a sacada principal dele. Entender algo de verdade é entender suas causas. O conhecimento real não vem só da observação, mas de identificar as razões fundamentais, as causas, que fazem com que algo exista ou mude. E a solução que ele propôs, olha, não foi uma respostinha simples, não. Foi um sistema completo genial. Basicamente, ele criou um framework com 4 perguntas essenciais que, quando respondidas em conjunto, dão um panorama completo de, bem, qualquer coisa. Então vamos a elas. Primeiro, a causa material, que pergunta basicamente do que a coisa é feita. Depois, a causa eficiente, quem ou o que fez aquilo acontecer. Em seguida, vem a causa formal, que busca entender o que é aquilo, qual a sua forma, a sua essência. E por último, a causa final, que é a pergunta: para que isso serve? Qual o propósito? Juntas, elas contam a história completa. Ok, para isso tudo não ficar muito abstrato, vamos aplicar esses conceitos a uma coisa que todo mundo conhece, uma simples cadeira de madeira. Como é que as 4 causas explicam a existência dela? E olha só como tudo se encaixa perfeitamente. A causa material da cadeira, a madeira, claro. A causa eficiente, o carpinteiro que trabalhou a madeira. A causa formal, é a ideia da cadeira, o design dela. O que a faz ser uma cadeira e não uma mesa? E a causa final, o propósito? Simples, para sentar. Percebe como cada uma dessas respostas é crucial? E esse é o ponto mais importante. Nenhuma dessas causas funciona sozinha. Pensa bem, não dá para ter uma cadeira sem a madeira, nem sem o carpinteiro, muito menos sem o projeto ou sem o propósito de sentar. Todas elas são necessárias, elas operam juntas, de forma integrada, para dar a explicação completa do porquê a cadeira existe. Beleza, o exemplo da cadeira faz todo sentido. Mas e as coisas da natureza? Uma árvore crescendo, por exemplo. Não tem um carpinteiro ali. Como fica? Bom, Aristóteles também pensou nisso, claro. E para explicar, ele usou 2 outros conceitos superpoderosos, o de potência e o de ato. Pensa só numa semente. Ela, ali, pequenininha, ainda não é uma árvore, certo? Mas ela carrega dentro de si todo o potencial para vir a ser uma. E é exatamente aí que está a chave. Para Aristóteles, a mudança é justamente esse processo de transformar um potencial em realidade. Então, para ficar bem claro, a semente é a potência, é a possibilidade que existe ali, latente. Já a árvore, toda crescida, é o ato. É quando aquele potencial se realizou, se tornou concreto. E na visão de Aristóteles, toda e qualquer mudança na natureza é basicamente essa jornada. Sair da potência e chegar no ato. E o mais fascinante é que, para Aristóteles, a natureza inteira tem um propósito. Uma semente de macieira, por exemplo, está de certa forma destinada a se tornar uma macieira e dar maçãs. Essa é a causa final dela. E isso se aplica a tudo, até o movimento de uma pedra. O fim dela é repousar no chão. Cada coisa tem um fim que define sua essência. Agora vamos para o tipo de mudança mais radical que Aristóteles analisou. A gente não está falando de algo que só muda de cor ou de tamanho, não. Estamos falando de uma transformação substancial. Uma mudança onde uma coisa deixa de ser o que era, na sua própria essência. Para a gente entender isso, vamos imaginar uma pera. Ok, uma pera. Ela existe ali, inteira, com sua forma, sua matéria e seu propósito de ser um alimento. Agora, essa pera é comida e digerida. Nesse momento acontece o que Aristóteles chamou de corrupção. É que a pera, como pera, deixa de existir. A forma dela, a identidade dela como pera, é destruída nesse processo. E aí vem o outro lado da moeda, a geração. Porque a matéria daquela pera não desaparece.
ela é transformada, assimilada e passa a fazer parte de outra coisa, passa a integrar a matéria humana. Ou seja, a matéria antiga dá origem a uma nova substância. É uma mudança radical de existência. Tá, legal. Mas isso tudo é filosofia de mais de 2000 anos atrás. Por que ainda importa hoje? Bom, importa, e muito, porque essa forma de pensar, esse framework de 4 perguntas, não é só uma peça de museu. Ele está na raiz de como a ciência, a engenharia e até nós, no dia a dia, tentamos entender o mundo. Então, só para a gente amarrar bem a ideia, causalidade aristotélica é isso. É a noção de que, para entender um fenômeno de verdade, a gente precisa investigar essas 4 causas que dependem uma da outra: a material, a eficiente, a formal e a final. É como ter um mapa com 4 pontos de vista diferentes para entender o terreno todo. É claro que hoje a ciência tem modelos de causalidade bem mais complexos, ninguém nega isso. Mas a estrutura básica de Aristóteles, ela continua lá, sabe? Bem no fundo. Essa mania de perguntar do que é feito, como foi feito, qual é a ideia e para que serve, isso continua sendo a base de como se resolvem problemas. É quase como um programa mental que rodamos sem nem perceber. E para terminar, fica uma reflexão. Quando tentamos consertar alguma coisa, ou entender um processo biológico, ou até avaliar uma obra de arte, será que no fundo não estamos, inconscientemente, aplicando o método de Aristóteles? Perguntando do que é feito, quem fez, o que é e para que serve? Talvez as 4 causas estejam bem mais presentes no nosso dia a dia do que imaginamos.